Programa Ecologia em Ação, passando para vocês hoje informações extraordinárias, necessárias em tempos de mudança do clima. Santa Catarina não está fora deste cenário terrível que está chegando. Então vamos nos preparar para o que vem pela frente. Em 2000, eu fiz a primeira palestra sobre mudanças do clima aqui em Joinville. Foi lá na Escola Técnica Tupi. Aí vocês vejam que fazem 19 anos que nós apresentamos esses cenários das mudanças do clima e na época ninguém deu a mínima atenção para com o assunto. E nós estamos então, foi a Semana Tecnológica da Sociesc, tempo que a Sociesc ainda era muito pequena, e lá no auditório da Escola Técnica Tupi, com 400 pessoas presentes, fizemos então esta apresentação que tem as primeiras imagens aqui que eu vou passar para vocês. Então, naquele tempo a gente dizia que para fazer uma comparação com 3 planetas, com 3 corpos celestes, nós apresentávamos a situação de Marte. Então, a maior parte do gás carbônico de Marte está congelado no solo. A temperatura média de Marte é de menos 50 graus centígrados. Portanto, é um corpo celeste congelado porque ele não tem quase CO2 em sua atmosfera. Então, todo o frio do universo bate em cima do corpo celeste de Marte. Já no caso de Vênus, que tem a mesma massa que a Terra, porém uma atmosfera mais seca, composta de 96% de gás carbônico, CO2. A temperatura da superfície de Vênus é de mais 460 graus centígrados. Por que se faz esta comparação? Se Marte não tem gás carbônico na atmosfera, está com menos 50 graus de temperatura na superfície, Vênus é um outro planeta maior, inclusive, com 96% de CO2 na atmosfera, ele tem uma temperatura de quase 500 graus centígrados. Não dá para viver lá, nem em Marte, nem em Vênus. A atmosfera da Terra é de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Dióxido de carbono somos somente 0,3% a 0,4%. Vapor de água varia nos montantes de 0 a 2%. Dióxido de carbono e alguns outros gases menores presentes na atmosfera absorvem alguma radiação térmica emitida pela superfície terrestre e espelham radiações frias. A Terra tem um controle natural do sistema de temperatura. Certos gases são críticos para esse sistema e são conhecidos como gases de efeito estufa, como já falei. A temperatura superficial da Terra em superfície terrestre para outubro de 2009, em tempos globais, em outubro desse ano, ficou em torno de 0,69 graus a mais, ou seja, mais quente que a média registrada nos meses de outubro entre os anos de 1981 e 2010, fazendo com que se tornasse um recorde. É preocupante isso aí, essa temperatura que vai aumentando a cada ano que passa. Assustadores são os níveis de emissões de gases que ocorrem em alguns cenários do planeta. Estados Unidos, China, entre outras nações, não respeitam os limites estabelecidos e aumentam as suas emissões. Tudo por causa do dinheiro, do lucro. Não importa o que vai acontecer pela frente. Não importa os povos, não importa as outras nações. Eles querem ganhar dinheiro e não se importam, não querem participar do Fórum Mundial do Clima. A corrida perigosa da exploração dos combustíveis fósseis e o aumento do seu consumo, desenterrando-os de onde nunca deveriam ter saído. Portanto, o clima da Terra chegou no começo do século
XIX ou no final do século XIX numa estabilidade e permitiu a presença do ser humano há tantos anos e tantos milênios que se existe na Terra. Mas, com a exploração do carvão e do petróleo, nós estamos jogando CO2 na atmosfera e aquecendo o planeta. Muita coisa vai mudar. Estão causando, então, esses impactos do gás carbônico, o aumento assustador da temperatura da atmosfera, que em 2019 registrou uma média de mais de 2 graus centígrados no Brasil. No Brasil. Aumento das queimadas e incêndios florestais. Nós assistimos isso aí todo esse inverno, toda a primavera, e continua. Desregulamentação no comportamento das chuvas. Sabe que as chuvas são imprevisíveis. Cai muita água em pouco tempo, vento forte acima dos limites, das médias, assustadoramente vão quebrando tudo, vão destruindo tudo. Secas e chuvas anormais causam prejuízos ao agronegócio e aumentam os preços dos alimentos. Vai faltar comida. A ameaça que vem do mar. Projeção de ONG Internacional atualizou riscos de inundações no mundo e mostra áreas afetadas em Santa Catarina nas próximas décadas. Então, vejam só o que é que está acontecendo com o gráfico que vocês estão vendo aí. O aumento do nível do mar em centímetros. Nós estamos chegando no ano de 2020 com quase 10 centímetros de aumento do nível do mar. O aumento também é provocado pelo degelo nos polos. Vejam só aqui no degelo aonde é que nós estamos chegando. Nós também temos a expansão do mar. Ele fica mais volumoso quanto maior é a temperatura da água. Então, ele também tem esse impacto do nível do mar em função da temperatura da água dos oceanos. Mas nós vamos continuar no próximo bloco com esse tema que é preocupante e prestem muita atenção para se garantir como vamos nos preparar para esses tempos difíceis. Aguarda aí. Aí. Caramba. Deixa bem mais uma onda, Dani, ali. Ai, que louco. Dá pra surfar aqui na beirada?
essa lavoura. Ecologia em Ação, voltando nesse segundo bloco, com a questão das mudanças do clima. Nós estamos mostrando aí para vocês uma simulação feita por uma ONG, uma entidade voltada para o estudo do clima, que mostrou numa prévia, numa simulação, o aumento do nível das águas da Baía da Babitonga. E vocês vejam que o Aventureiro é um bairro que vai sofrer com a subida do mar. Na Barra Velha,
O mar já está causando muitos prejuízos há muito tempo. Olha aí as imagens na Barra Velha. Praias do Nordeste estão sendo erodidas. O mar já avançou em algumas praias mais de 1.000 metros para dentro do continente. Olha só o litoral brasileiro como está sendo erodido. O mar está comendo, está entrando, está avançando. Para conter devidamente as mudanças climáticas, teremos que injetar 7 trilhões na economia global. Vocês já imaginaram quanto dinheiro que os governos das nações vão ter que gastar para conter o avanço do mar, o nível do mar, as queimadas, os incêndios e assim por diante, as chuvas torrenciais, as enchentes, a seca terrível. 2019 será considerado historicamente como a mais difícil temporada para os fazendeiros americanos, que deixaram de plantar 4 milhões de hectares por escassez de água. Então, nós sabemos, esse ano as safras de cereais dos Estados Unidos foram muito fracas e o prejuízo foi muito grande. No mesmo tempo, fazendeiros em Punjab, na Índia, experimentaram chuvas em excesso todos os meses. Pela primeira vez em sua história, com o aumento da umidade, grandes perdas ocorreram por infestações de pragas e doenças. Essa é outra realidade das mudanças do clima. Com redução das geleiras dos países andinos, faltará água de irrigação para os cultivos agrícolas e uso social. Essas economias quebrarão em poucos anos. O custo e preço da água chegará a patamares incríveis. Então, para quem conhece o Chile, a Argentina, na encosta dos Andes, sabe que a agricultura, os vinhedos, as parreiras, todas são irrigadas com água do degelo dos Andes. Quando as geleiras se acabarem pelo aquecimento global, não vai mais ter água para irrigar e abastecer esses cultivos agrícolas e pecuários. Os custos das mudanças do clima para o povo e a economia ainda não são claros. A questão é como o mundo vai responder às mudanças climáticas. O maior desafio da humanidade, que em breve afetará com seus impactos máximos, o povo, o ambiente e a economia sofrerão. Afetará todas as regiões do planeta e prejudicará todos os setores da sociedade. As concentrações de CO2 na atmosfera em 2019, curva de Mauna Loa, no Havaí. Nessa ilha Mauna Loa é que é todos os anos feito as medições mensais, inclusive, do aumento do CO2 na atmosfera. A última leitura de CO2 foi de 410,45 partes por milhões de CO2 na atmosfera, o que é muito. E quais são os países onde as emissões de CO2 são maiores? Nós temos o campeão, a América Central, a América do Norte, por emissões industriais. A Europa, a Ásia, a América do Sul é pouca, a África é pouco e a Oceania também é pouco. Mas vejamos agora as emissões de gases carbônicos da Terra, emanadas pelo uso do solo. A América do Norte é pequena, a Europa é muito pequena, a Ásia é grande, a América do Sul é grande e a África é grande. Portanto, as emissões não são só industriais, são também da queimada das florestas, da queimada de pastos, da queimada de solos parados para a lavoura e a exposição da matéria orgânica ao sol. E o sol, então, queima e absorve novamente o gás carbônico que vai para a atmosfera. As emissões de gás carbônico totais anuais por região do mundo. Esse quadro aqui mostra que quais são os países que mais impactam a atmosfera. Isso é um quadro mais moderno, atualizado agora deste ano de 2019, dado pelas estatísticas criadas pela ONU. Então, a China, a Ásia e o Pacífico e diferentes nações
mostram a quantidade de CO2 que está entrando, que eles emitem anualmente. São 35 bilhões no total. Brasil e outros, está aqui nesse verde. Vocês podem ver que o Brasil, então, não é o campeão das emissões. Tendências nas médias globais da temperatura da superfície terrestre. De uma maneira geral, a temperatura da superfície da Terra tem aumentado aproximadamente de 0,3 a 0,6 centímetros desde o final do século XIX e aproximadamente entre 0,2 a 0,6 graus centígrados nos últimos 50 anos. Quer dizer que com a era industrial, com o uso do petróleo e do carvão, a atmosfera foi se carregando e foi aquecendo. Mais alguns gráficos das anomalias globais da temperatura média da superfície da Terra relativas a 1981 e 2020. Vocês vejam que esse gráfico aqui, ele é assustador. A mesma coisa, a anomalia na temperatura média do ar da superfície na Europa. Também a Europa contribui da temperatura da superfície do planeta. Tem mais esse gráfico aqui que mostra perfeitamente essa situação. E em 40 anos, olha só o salto que deu. Veja só. Nós fomos para 15,08 graus centígrados para 15,68 graus centígrados. Isto até 2000. A situação atual é outra. Precipitações pluviométricas têm crescido nas latitudes mais altas do hemisfério norte, especialmente durante as estações frias. Vocês vejam o noticiário dessa semana, os Estados Unidos foi abalado com nevascas extraordinárias, fechando aeroportos, fechando estradas, com prejuízos enormes, paralisando totalmente a economia americana em alguns estados. Diminuições nas precipitações ocorrem nas estepes depois dos anos de 1960, nos subtrópicos e trópicos da África e até a Indonésia. Nível do mar, medições até 2020. Olha aqui, gente, os milímetros que o mar tem subido. Esse gráfico começa em 1890, com menos 200 milímetros, e chega no ano de 2020 com 50 ou 60 milímetros de acréscimo, ou seja, 6 centímetros o aumento do nível do mar. Parece pouco, mas não é. Parece pouco, mas não é. Se as concentrações dos gases de efeito estufa continuarem aumentando, provavelmente resultarão mudanças climáticas terríveis. Tais mudanças terão amplos efeitos nos cenários tanto do meio ambiente, social e econômico. Agora nós vamos ver os impactos potenciais da mudança do clima sobre diversos cenários. Os impactos sobre a saúde, aumento das doenças que estão retornando, malária está voltando, febre amarela está voltando, a dengue está se espalhando nos Estados Unidos por causa do aquecimento global. O agronegócio está sofrendo, já falei aí, a perda de safras. As florestas também. Os recursos hídricos vão secar os rios, eles vão evaporar com o aumento da temperatura. O rio não é que estão tirando água demais, ele vai evaporar, ele vai para a atmosfera, vapor d'água. Áreas costeiras e espécies e áreas naturais. As espécies vão desaparecer com a mudança do clima. Os impactos potenciais das mudanças do clima no ambiente e no sistema socioeconômico podem ser entendidos em termos de sensibilidade, adaptabilidade e vulnerabilidade do sistema. Então vamos ver lá o que é a sensibilidade. Condição a qual um sistema responde às mudanças climáticas. Por exemplo, modificação da composição do ecossistema, estrutura e funcionamento. Adaptabilidade, grau no qual são possíveis ajustamentos na prática de processos e estruturas do sistema para a projeção nas atuais mudanças do clima. A adaptabilidade pode ser espontânea ou planejada e pode ocorrer e acontecer independentemente da nossa participação nas mudanças. A vulnerabilidade pertinente às mudanças climáticas pode danificar ou empobrecer o sistema. Isso depende de um sistema de sensibilidade e habilidade nas adaptações às novas condições climáticas.
as notícias globais do aumento da variabilidade do clima aos extremos tomam espaços cada vez mais amplos e preocupantes. Então, eu deixo assim para vocês, para pensarem nesse assunto, esse tema que eu provavelmente vou voltar novamente, porque os telespectadores ficam preocupados e eles precisam de mais informação. E o programa vai se dispor a fazer esse papel para que você, cidadão, que você tem patrimônio, que você tem casa na beira do mar, cuidado, as opções são outras hoje. Não é privilégio ter casa à beira do mar, o mar vai avançar. A mesma coisa são os telhados, as calhas d'água têm que ser redimensionadas, têm que ser muito mais largas e mais profundas do que nós temos hoje nas nossas casas, nas nossas edificações. Mas fico por aqui hoje, prometo que eu voltarei ao tema, dependendo das solicitações que acontecerem. Até o próximo programa Ecologia em Ação.